E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo. Hoje eu venho compartilhar mais um bolo de vitrine e hoje vamos no sabor de olho de sogra. No vídeo eu vou compartilhar com vocês a massa que foi bastante pedida no outro vídeo, os recheios, a montagem e a decoração. E é claro, muitos pulinhos do gato que eu vou dividir tudo com vocês. Então, quer aprender? Bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, toda semana tem novidades. No meu vídeo dos bolinhos à pronta entrega, eu preparei duas massas grandes. E a principal pergunta foi como eu conseguia fazer uma massa menor. Então, hoje eu venho compartilhar com vocês, mas qualquer dúvida também deixa aí nos comentários. E se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Então, aqui eu tenho 5 ovos. Os meus ovos estão em temperatura ambiente. E, gente, os ovos influenciam muito em qualquer massa, tá? Tanto ele está em temperatura ambiente, o tamanho e dê sempre preferência para ovos novos, tá? Junto desses ovos, eu acrescentei uma xícara de açúcar, com uma pitadinha de sal. E aqui todos os ingredientes secos estão peneirados. Também vou acrescentar uma colher rasa de sopa de essência de baunilha. É opcional, você pode trocar a essência também. Uma xícara e meia de farinha de trigo. Essa farinha já está peneirada e aqui a farinha sem fermento, porque eu vou acrescentar. E a xícara que eu utilizo é de 200 ml de capacidade. Vou acrescentar 40 ml de água, uma colherzinha rasa de fermento químico. E sim, gente, eu bato o fermento já junto, foi assim que eu aprendi, sempre deu super certo, tá? Mas se você quiser colocar o fermento no final, pode colocar. O fermento, ele age sim em contato com os líquidos, mas esse líquido precisa passar de uma temperatura mais elevada. E ali o fermento foi uma colher de café bem rasa, tá, gente? Aqui não vai muito fermento. E a mesma coisa de emulsificante para sorvete. Tô colocando ali para mostrar para vocês, porque eu sempre falo, emulsificante ele pode te ajudar, tanto também te atrapalhar, tá, gente? Se puder pesar, sempre é melhor. Só ressaltando, tá, gente? Colher de café, mostrei a diferença ali da colher, e foi colher rasa, tanto a de emulsificante e a de fermento. Aqui eu vou dar uma leve misturada, só para eu não ligar a batedeira e voar secos. E eu sempre falo para vocês também que o segredo da massa com emulsificante é você misturar muito bem antes de colocar para bater o total, tá, gente? Porque se você não mistura bem, ela vai ficar com umas partes queimadas. E o emulsificante que eu uso é esse daqui. Acredito que qualquer marca dê certo, tá? Eu já compro assim que já vem bastante, porque eu faço bastante bolo, mas tem potinhos menores. Aqui eu vou ligar a minha batedeira, vou deixar misturar um pouco e vou desligar ela e vou limpar a tigela da minha batedeira aqui por 3 vezes, tá, gente? Eu não vou mostrar as 3 vezes aqui para o vídeo não ficar longo, mas é exatamente assim que eu faço para massas pequenas, tá? E se você quiser aumentar essa massa, no outro vídeo dos bolos à pronta entrega, eu mostrei passo a passo, eu faço um pouquinho diferente, porque senão a minha batedeira não aguenta já bater tudo junto. E com uma massa eu já faço de 3 a 4 bolos, assim já acelera a minha produção e eu também economizo tempo e dinheiro, né, gente? E aqui, como eu falei pra vocês, eu vou ligar minha batedeira, limpar a tigela, dar uma misturadinha por 3 vezes, tá, gente? Precisa deixar bem homogêneo para colocar para bater o total. Aí sim eu vou colocar para bater, eu deixo por 5 minutos na potência máxima da minha batedeira. Aqui a minha massa já chegou no ponto que eu preciso. E vou utilizar a forma de 17 de diâmetro e 10 de altura. Coloquei papel manteiga somente no fundo para a massa crescer rente. Vou colocar toda a massa na forma. Vou ajeitar bem para não criar barriga. E levei para forno pré-aquecido a 170 graus. Massa com emulsificante a gente não pode assar com um forno muito alto. Essa massa assou no meu forno por 45 minutos. Agora eu vou hidratar a minha ameixa.
Eu compro ameixa sem caroço, eu compro nessa embalagem aqui com 200 gramas. Tem também com caroço, é até um pouquinho mais barato, dá certo também, utiliza esse mesmo processo de hidratar, só que depois a gente tem que retirar tudo, não pode deixar. Já vou colocar aqui toda a ameixa na minha panela e olha, gente, como ela é bem durinha, por isso que é bom hidratar. E aqui eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar, estou utilizando refinado e 250 ml de água. A água, gente, eu sempre coloco até cobrir. Aqui eu medi só para falar para vocês mesmo. Vou ligar meu fogo e vou deixar ferver. Aqui não é igual um recheio que precisa ficar mexendo toda hora. Nem é bom, porque senão a ameixa começa a desfazer. E aqui ele vai levantar a fervura, eu vou deixar de 2 a 3 minutos. Não passa disso, senão a ameixa amolece demais. Ela fica assim, agora eu deixo mais uns 2 minutos ela quietinha aqui, paradinha, para hidratar um pouquinho mais, sem a fervura. Depois disso, eu vou transferir para uma peneira, para ela ficar bem sequinha para eu usar. Tem gente que utiliza essa água da ameixa para umedecer o bolo, também dá certo, é só aumentar a água ali na hora de hidratar. Só que eu não gosto porque deixa a massa escura. Agora eu vou começar o recheio de doce de leite. Aqui eu tenho doce de leite pronto mesmo. Eu sempre vou, gente, no que compensa mais pra mim. Se eu pego uma promoção de doce de leite que eu gosto, já pronto, eu utilizo. Se não, eu compro a lata e cozinho. E a mesma coisa com a lata. Se tiver compensando pra mim, eu compro e cozinho ela na pressão por 55 minutos. Na panela eu coloquei 500 gramas de doce de leite e aqui eu tenho 400 gramas de creme de leite. Uma colher de sopa de margarina sem sal, aqui eu vou fazer o brigadeiro de doce de leite. E aqui eu tenho 60 gramas de ameixa, que eu hidratei junto com vocês. Não coloco muito, porque depois eu também vou colocar na montagem. Eu gosto de colocar um pouquinho agora, porque solta bastante gosto no recheio. Mas se você não quiser colocar, é totalmente a critério. Você pode colocar somente na montagem também. Gente, essa ameixa eu parti ao meio, eu não deixei ela inteira. E aqui também, se você quiser o seu doce de leite um pouquinho mais claro, utilizando assim o comprado, você pode colocar um pouco de leite condensado. Aí você diminui no doce de leite e acrescenta um pouco de leite condensado. Aqui eu já coloquei a minha ameixa, agora eu vou levar para fogo médio, vou mexer sempre até o fim do preparo, não pode parar de mexer. Aqui eu vou mexer até atingir o ponto de recheio, vou mostrar para vocês. Aqui passou pelo processo de borbulha, eu cozinhei esse recheio mais ou menos aí por 5 minutos. Aqui ele deu o ponto que eu quero. Eu passo a espátula, ele faz um caminho que se fecha. Eu vou colocar o recheio ali junto da espátula, em cima do próprio recheio. Ali, gente, tá vendo que ele faz um montinho, mas ele se desfaz. Faz tipo uma marcaçãozinha, é como se fosse um desenho. Aqui eu vou deixar ele mais cremoso, porque é um recheio de vitrine. Mas se fosse para eu entregar para longe, eu ia cozinhar mais. Aí você dá o ponto do seu recheio conforme a sua necessidade também. Aqui no canal já tem outros vídeos de brigadeiro de doce de leite, assim para bolos que eu entreguei para longe, tá? Eu vou deixar um aqui na descrição do vídeo para vocês. Ele não vaza, tá, gente? Eu já tive problema também com doce de leite vazando no bolo. Transferi para um outro recipiente para esfriar, coloquei um plástico em contato para não criar a nata e agora eu vou deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. E agora, para o recheio de coco, na minha panela eu vou colocar 450 gramas de leite condensado, é uma caixa e mais um pouquinho, uma caixa de creme de leite, 170 gramas de coco ralado, estou utilizando o coco que eu sempre falo e mostro para vocês aqui no recheio, é o coco sem açúcar e eu gosto de fazer a misturinha do grosso e do médio. Mas é totalmente opcional, eu gosto por conta da textura. Coloquei também 150 ml de leite integral e vou acrescentar também 150 ml de leite de coco. E vou acrescentar uma colher de sopa rasa de margarina, utilizo sempre a sem sal.
Vou misturar tudo muito bem e vou levar para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo. Aqui também não pode parar de mexer e eu faço no fogo médio, porque é um recheio claro e eu quero manter isso. E aqui é recheio de coco, dá o ponto rapidinho. Aqui ele passa pelo processo de borbulha também, e eu vou deixar ele nesse ponto. Aqui eu cozinhei mais ou menos 4 minutos. Ele parece que tá molinho, né, gente? Mas esse meu de coco eu ainda cozinhei um pouquinho a mais do que eu tenho o costume de fazer para os bolos. Porque eu gosto dele um pouquinho mais cremoso, tá? Mas deu tudo certo. Feito isso, é só transferir para um outro recipiente. Também colocar um plástico em contato, porque é um recheio quente, contém leite, vai criar uma nata, e deixar esfriar totalmente. Deixo todos os meus recheios esfriar em temperatura ambiente, porque eu gosto que ele firme totalmente no bolo. Agora, partindo para a montagem, aqui a minha massa já assou, já esfriou totalmente. Eu gosto de assar a minha massa de noite e utilizar ela de manhã. Para ela descansar mais, e eu deixo ela descansar em temperatura ambiente, não coloco na geladeira não. Desenformei ela, passei uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma, tirei aquele topinho mais açucarado e cortei em 3 partes. Gente, aqui no vídeo eu só fiz uma massa, porque eu queria mostrar para vocês somente a quantidade de uma. Essa daqui que eu fiz com vocês, tá? E essa daqui eu já tinha congelada dos outros bolos que eu fiz a pronta entrega. E nos bolinhos à pronta entrega, eu aproveito o forno também, faço todas as quantidades e se sobrar, eu congelo. Agora, eu vou começar a montagem do meu bolo. Aqui é o recheio de doce de leite, ficou do jeitinho que eu gosto, bem cremoso. Aqui eu vou dar uma amolecidinha nele com a colher e vou dividir ao meio, que aqui vai ser 2 camadas, uma para cada bolo. E o meu recheio de coco, como eu falei para vocês, cozinhei um pouquinho só a mais, mas tá ótimo. Para um bolo de encomenda que eu tenho que fazer entrega para longe, aqui ele tá ótimo, mas para vitrine eu gosto de deixar mais cremoso. Também deixei marcado ali ao meio que vai ser uma camada de cada recheio para cada bolo. Agora, partindo para a montagem, na mesma forma que eu assei o bolo, eu já forrei com um plástico. Começo sempre pela parte que eu retirei o papel manteiga, que vai ser o topo do meu bolo, porque é a parte mais retinha, é a parte que não solta farelo, e também pelas quininhas ela é mais fácil para eu alisar o meu bolo. Umedeci a minha massa com uma caldinha fria de água e leite condensado, vou deixar as medidas na descrição. Vou colocar metade do brigadeiro de doce de leite, vou distribuir bem para ficar bem nivelado. E nessa camada de doce de leite, eu vou colocar pedaços de ameixa. A ameixa que eu hidratei com vocês, cortei ao meio e vou distribuir por toda essa camada. Mas no outro bolo eu esqueci, gente, eu vou mostrar o que eu tive que fazer. Vou colocar a outra camada de massa, vou umedecer novamente. E venho com a metade do meu recheio de coco. Vou distribuir bem também, vou ajeitar. E venho com a última camada de massa, umedeço novamente e vou deixar esse bolo bem fechadinho e levar para a geladeira. Aqui eu deixei o meu bolo descansar de um dia para o outro. Mas se você não tiver esse tempo, pode deixar aí de 3 a 4 horas, porque aqui são recheios que já têm uma estrutura. Fiz quase a mesma coisa no outro bolo, só mudei a ameixa porque eu esqueci, mas eu já vou mostrar para vocês. E agora eu vou levar para a geladeira os 2 bolos. Já no outro dia, vou desenformar, vou retirar todo o plástico. Eu vou usar essa bandeja de MDF, depois eu coloco na caixa. Hoje eu vou mostrar qual caixa eu uso para essa medida de forma. E eu já tenho meu chantilly batido. Gente, eu comprei um chantilly que eu me surpreendi muito com o sabor e o rendimento dele. Comprei até porque tava na promoção para experimentar. Eu gosto, tá, gente, de experimentar produtos novos, receitas também, e eu me surpreendi com esse chantilly. E, gente, foi esse bolo ali, ó, que eu errei. Eu esqueci da ameixa no doce de leite, tive que colocar a ameixa no recheio de coco.
Mas deu tudo certo, ninguém reclamou, o importante é que tinha ameixa. E aqui, gente, o chantilly que eu falei pra vocês, o batimento eu faço do mesmo jeito que já tem vídeo aqui no canal. Eu bato e hidrato com um pouquinho de leite condensado, não faço aquele processo de buraco. Vou deixar o link aqui na descrição. Foi esse chantilly aqui que eu comprei, como eu falei pra vocês, foi a primeira vez, comprei porque tava na promoção. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito do Norcal. E, gente, eu me surpreendi também com o rendimento e o sabor é muito gostoso. Ali, ó, o que tá na minha tigela, eu bati mais ou menos 600 ml, tá? Ali na minha caixinha tinha mais. Deu pra eu fazer os 2 bolos e ainda sobrou um pouquinho. E, gente, hoje eu vou mostrar um pouquinho mais a decoração, porque nos outros vídeos vocês pediram muito, né? Eu sempre resumo, porque eu não quero que o vídeo fique longo, mas vocês pediram e eu vou mostrar um pouquinho mais. Sobre o chantilly, como eu hidrato, já tem vídeo aqui no canal. O batimento foi a mesma coisa, mesmo eu mudando o chantilly. E aqui, primeiro, eu passo sempre uma camada fininha por toda a lateral do bolo. O topinho eu sempre deixo do jeito que eu já vou finalizar o bolo. Bolo de vitrine é bem facinho de preparar a decoração. E me perguntaram também sobre a massa. Gente, bolos assim, a pronta entrega, eu utilizo essa massa, porque acelera a minha produção. Quando é uma massa só, eu faço a receita que eu mostrei pra vocês lá no bolo de vitrine também, de leite ninho. E para os bolos de encomenda, eu utilizo uma, e para de fatias, eu utilizo outra. Porque eu gosto de ter um diferencial, e também foi porque eu fui testando massa, a qual eu mais gostava, eu ficava. E para não sair do padrão, o cliente comprou aquele bolo e gostou, então eu tenho cada massa para uma finalidade. Eu não mudo, tá, gente? Os bolos à pronta entrega sempre são esses, porque facilita muito. E quem acompanha o canal sabe que eu faço bastante bolo, bastante sobremesa, mudo bastante para não ficar na mesma coisa e o cliente não enjoar. Mas sempre tem aquele bolo, aquela sobremesa que a gente tem que fazer toda semana, né? Só tô passando aqui algumas explicações que me perguntam muito, tá? Nos comentários e eu não consigo responder todos. Aqui eu passei chantilly já por toda a lateral do bolo, utilizando o bico 2A da Wilton. Eu gosto desse bico porque vai menos chantilly no bolo e no fim do vídeo eu vou mostrar pra vocês a diferença. Passei por toda a lateral do bolo, agora eu venho alisando com a minha espátula lisa. Já vou limpando sempre a bandeja para não acumular e também não estragar a minha decoração. Depois eu venho fazendo ali a quininha do bolo. E agora eu venho com essa espátula, para os 2 bolos eu utilizei a mesma espátula, só que um eu utilizei de um lado e o outro do outro. Se eu não me engano, o número dessa espátula é a 3. Dou uma pequena alisada somente para marcar mesmo, faço novamente as quininhas, dou novamente uma limpadinha na bandeja e agora eu venho para a finalização. Com o outro bolo eu vou fazer a mesma coisa, primeiro eu passei uma camada fina de chantilly, depois coloquei chantilly com o bico e agora eu venho marcando também com uma espátula. E para decoração também vou utilizar uma caldinha de doce de leite. Aqui eu peguei o doce de leite comprado mesmo, que eu utilizei para o recheio, sem ser o brigadeiro. Coloquei 1,5 colher e um pouquinho de creme de leite. Dei só uma aquecidinha no micro-ondas e coloquei aqui na manga de confeitar com um bico perlê. Não tem a numeração desse bico. E, gente, se você aquece demais no micro-ondas, tem que deixar esfriar, tá? Aqui não pode utilizar quente, senão vai derreter o chantilly da decoração. Então, eu aqueço somente para dar uma pequena aquecida, para ele ficar mais fluido, para eu colocar no bolo. Depois eu puxo um pouquinho dessa caldinha de doce de leite para dentro do bolo. Por quê? Porque aqui na hora que eu finalizar a minha decoração vai ficar aparecendo imperfeições e eu não gosto. Ali na decoração, na parte de cima, vai aparecer somente a caldinha do doce de leite e o trabalhinho de bico. E aqui eu vou colocar um pouquinho de coco por cima. Esse é o coco com açúcar mesmo. Aqui é só um pouquinho no meio do bolo, depois eu finalizo, senão a minha decoração, ali que eu vou fazer com o bico, não gruda por conta do coco, então não coloca muito na lateral, não. Depois eu venho colocando um pouquinho de coco no rodapé do bolo, é totalmente opcional a decoração. Coloco por toda a lateral do bolo e depois eu venho fazendo um trabalhinho de bico. Esse é um pitanga aberto. É aqui, gente, que eu não coloco muito coco, senão esse trabalhinho não cola no bolo, por conta do coco ralado.
Finalizei ali o trabalho de bico, agora sim eu coloco o restante do coco ralado. E, gente, vocês lembram a diquinha que eu dei pra vocês sobre o coco ralado, né? Pra nunca pegar diretamente com a mão. Senão ele azeda e principalmente se sobra, você volta pro pacote e vai azedar todo o seu pacote. E aqui, gente, eu tô mostrando porque que eu puxei com a espátula, tá vendo? Ó, parece que tem caldinha de doce de leite por todo o bolo, não aparece nada branco do chantilly. E finalizei com um docinho de olho de sogra. E para o outro bolo, eu dei umas batidinhas com a espátula por cima. Eu pego um pouquinho de chantilly e bato no topinho do bolo. Essa decoração aqui você pode fazer por todo o bolo também, se você não tem prática aí para decorar, utilizar a espátula, assim também fica uma decoração bem legal. E depois eu vou vir com o bico 1M, fazer uns trabalhinhos em cima. Também vou utilizar o docinho de olho de sogra, vou colocar um pouquinho de coco ralado por cima e também na lateral, mas esse eu coloco menos coco ralado porque eu já fiz o trabalhinho ali com a espátula. Sobre a validade, gente, esses dois recheios têm uma validade boa, mas para os bolos eu dou de 5 dias em refrigeração, porque eu gosto de trabalhar sempre com meus bolos bem fresquinhos. Mas nunca fica isso, 5 dias, principalmente o fim de semana. E sempre deixo em refrigeração. E depois, a embalagem, eu utilizo a caixa, tá? Eu não vendo meu bolo aberto, não. Aqui em São Paulo, a gente compra a caixa número 7. Para esse tamanho de bolo, eu utilizo essa caixa. Mas para outros bolos também eu utilizo aquela de plástico. E prontinho, gente, mais bolos de vitrine aí para vocês. Vou deixar mais algumas informações também na descrição. Esse bolo eu vou ficar devendo, eu não parti porque eu precisava vender, né, gente? Mas essa massa já tem partida lá no bolo à pronta entrega. Eu parti um bolo para mostrar para vocês como ela fica por dentro. E se você gostou do vídeo, gente, deixe o seu like, principalmente o seu comentário, para eu saber se vocês estão gostando desse conteúdo, para eu continuar. E sugestões também aqui no canal sempre é bem-vinda. Qualquer dúvida também pode deixar aí no comentário. E também tem lá o meu grupo no Facebook, aquele grupo para ajuda também sobre confeitaria. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o link também aqui na descrição. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!